Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe como e a quem. Levanta-se também entre eles contenda, sobre o qual eles parecia ser o maior. E ao que Jesus lhe disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que sobre eles lhes exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior que está à mesa? Ou quem serve, porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Mas vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações. Assim como o Pai me conferiu domínio, eu vos confiro a vós, para que comais e bebais a minha mesa, e no reino, e nos sentais sobre o trono, julgando as 12 tribos de Israel. Muito bom dia, eu me chamo Eduardo de Almeida, eu faço parte do programa que nós criamos, cujo nome é Pelos Caminhos da Vida. Esse programa tem um objetivo todo especial, de nos preocuparmos em levar a você o que de mais importante o homem pode adquirir, que é o conhecimento da palavra de Deus. Quando o homem conhece a palavra de Deus, é semelhante a um lar, onde existe pai, mãe e filho, certamente. Quando você conhece a Deus e a sua palavra, você se submete a coisas muito importantes, como regar e obedecer. O que é regar? Regar é viver uma vida normal, obedecer às rotinas da própria casa. Quando Jesus se levantou, quando estava sentado à mesa com os discípulos, ele deu um exemplo muito importante. Ele quis dizer com a sua parábola, com a sua história, que não existe no meio de uma diretriz de família quem pode mais e quem pode menos. Quem deve observar o entendimento do pai e da mãe ou quem desobedece. Nós estamos vivendo um mundo chamado mundo da rebeldia. Estamos vivendo uma era muito difícil. E principalmente para quem é pai e para quem é mãe. Porque cai sobre os nossos ombros a responsabilidade de ensinar os nossos filhos os caminhos que eles devem seguir. Certamente deveria ser os seus caminhos. Mas para que os filhos sirvam e vivam segundo os preceitos do pai e da mãe, nós temos que ser exemplos e muitas vezes não somos. Por motivos de pecado, por motivos de rebeldia ou desobediência, nós muitas vezes erramos diante da beleza da santidade de Deus. Eu digo nós porque nós nos imbuímos também nessa história. Mas cada erro que nós cometemos, cada pecado que nós fazemos, se nós tivermos conhecimento da palavra de Deus, nós podemos saber que há correção. Há um preço a pagar por aquilo que nós cometemos. O que a gente tem observado nos dias de hoje são muitos lares, muitas famílias se desfazendo, muitas esposas largando o seu marido, os seus filhos e indo embora e vice-versa. O que a gente tem observado também são muitos filhos abandonando seus pais.
porque eles já não suportam mais tamanha labuta de sofrimento dentro de casa. Jesus, quando falou sobre isso, ele falou de uma maneira muito simplória, que às vezes muitas pessoas lêem a Bíblia e não procuram entender que quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando diretamente conosco. E tudo é corrigível. A misericórdia de Deus está na vida daqueles que pelo menos lê a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você tem uma direção a seguir. É a mesma coisa que um navio quando está em alto mar, ou um avião quando está no espaço, ou quando uma pessoa está perdida numa selva. Ela tem que ter um parâmetro. Ela tem que saber aonde é o norte, aonde é o sul, onde é o leste e onde é o oeste. É a mesma coisa quando Jesus falou que quando estava sentado na mesa, qual é a diferença daquele que está sendo servido ou aquele que está servindo? Diante dos olhos de Deus não há diferença, porque ambos estão sobre a mesa. Da mesma forma é o pai, a mãe e os filhos. Você não é maior nem melhor do que o seu filho, a tal ponto de açoitá-lo e humilhá-lo. Não. Nem o filho é maior do que o pai ou a mãe, porque o pai e a mãe estão velhos, as suas mentalidades estão ultrapassadas, e ele, sendo jovem, ele está na atualidade. Eu tenho até visto muitas vezes o filho olha para a mãe e diz: a senhora broaca. Broaca, na minha terra, aqui no Ceará, é um lanche que a gente faz de manhã. Milho ou farinha de trigo e água. Chama-se broaca. E tem filhos que se dirigem para o pai e para a mãe como se eles não servissem mais para nada. Porque já passou o tempo deles. Tem jovem que diz assim: mãe, a senhora está ultrapassada, a senhora está com nada. Aí a mãe, quando começa a ensinar o filho, quando começa a orientar, quando começa a educá-lo, porque a educação não se aprende na faculdade nem na escola. A educação começa dentro de casa. Quando o filho acaba de tomar café, ele mesmo pega a xícara e coloca na pia ou lava. Ou então amontoa para a mãe lavar. Educação é aquela que quando o pai e a mãe estão conversando, o filho passa no meio e de repente volta para trás e pede licença. Mas hoje não se usa mais esta educação. Porque tudo é moderno, tudo é globalizado, tudo é internet, tudo é muito rápido. É tão rápido que o filho cresce, esqueceu de crescer e ele acha que a mãe tem que carregar ele no colo a vida inteira, porque ele não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, não come isso, não come aquilo. Então, é uma forma errada de se criar um filho. É uma forma completamente errada. E a Bíblia nos ensina que nós, pais, temos a obrigação, temos o dever enviado de Deus. Para isso você é pai, para isso você é cabeça, para isso você é mãe, para isso você pariu, para isso você amamentou. Nós temos o dever de ensinar os nossos filhos a pelo menos, respeitar. Que hoje respeito não existe mais. O filho fala palavrões, palavras de baixo calão, perto do pai, perto da mãe, como se estivesse perto dos seus amigos de farra, do trabalho ou da escola. Quando a mãe começa a falar alguma coisa, mas já sei, não fala mais nada, a senhora fala demais. Quando o filho começa a andar só, quando o filho começa a ganhar o seu dinheiro, quando o filho começa a estudar a faculdade, ele sabe de tudo e o pai não sabe de nada, a mãe não sabe de nada. De cada 1 milhão de filhos, menos de 1% senta, ouve o pai e a mãe, acata os seus conselhos e agradece o pai e a mãe com um beijo no rosto. Hoje, de cada 1 milhão de filhos e filhas,
1 milhão, estou fazendo aqui um cálculo até milambulante, ou quem sabe estou errando de muito feio. A cada 1 milhão de filhos, de manhã o filho se dirige para o pai e para a mãe, quando mora com eles. Bom dia, meu pai, bom dia, minha mãe. Dá um beijo no rosto e pede a bênção. Não se usa mais isso, não. Sabe por quê? Porque o culpado é o pai e a mãe, que não está criando o filho do jeito que foi criado. Nós temos que pegar o ontem, como fomos criados. Os nossos pais eram muito rígidos. Os nossos pais, hoje, se fosse hoje, seriam ignorantes e seriam até presos e processados. Porque hoje não se pode gritar com o filho, que o filho ameaça de processar o pai e a mãe. Não se pede mais a bênção, não se dá mais um beijo no rosto do pai, não senta para pedir conselhos. Não, os filhos de hoje não querem conselhos. Eles querem remar o barco sozinho. E lá na frente, quando começam a afundar esse barco, aí fica gritando pelo pai, pela mãe, e muitas vezes é tarde demais. Mas tudo é culpa nossa. Estou falando com o pai e com a mãe. Eu também sou pai e mãe. E falando com os avós, que também sou avô. Mas tudo é culpa nossa. Porque nós temos nas mãos a Bíblia Sagrada. Cada pessoa, cada um de nós, temos uma casa, alugada ou não, doada ou não. E para se entrar numa casa tem que ter chave para abrir e fechar a porta. E nós temos essa chave, que é a palavra de Deus. E não a usamos. E as consequências vêm. As consequências vêm de uma maneira muito trágica. Filho, não saia de moto. Sabe de nada, coroa? Oh, pá, pum, morreu. Aí vem a notícia. Seu filho morreu. Ele caiu da moto, alguém atropelou. Desobediência. Meu filho, não vá para a praia, que hoje não é dia praia. Eu vou, mãe, não sabe de nada. Morreu. Aí vem a notícia, seu filho morreu afogado. É consequência da desobediência. E muitas vezes culpamos o pai e a mãe. Meu filho, não saia com esse grupo de pessoas. Sabe de nada, mãe? A senhora é quadrada, a senhora é isso, a senhora é aquilo. E de repente vem a notícia, o seu filho acaba de morrer com uma facada no pescoço, como recentemente aqui no interior do Ceará. E no Brasil inteiro acontece isso. Aí a tristeza vem. Nós, pais, temos que ser mais rígidos. Como assim, Eduardo? Andar com chicote na mão? Um pedaço de pau? Ou prender a filha numa corrente em casa? Não! Jesus não quer que você faça isso. E isso foge da diretriz do amor de Deus. Se isso vier a acontecer na sua vida, nós somos o culpado. Mas nós temos como sair dessa situação. Nós temos que dobrar os nossos joelhos dentro de casa e pedir a Deus força. Eu tenho falado muito sobre isso. Deus quer que você tenha 3 coisas fundamentais na sua casa. Primeiro, não é religião. Segundo, não é dinheiro. Terceiro, não é um conforto. Primeiro, fé, paciência, para se tornar uma pessoa, um pai, uma mãe, um avô inteligente. Quando você se torna uma pessoa de fé, de paciência e de amor, sabedoria, você começa a adquirir de Deus a autoridade. O pai tem que ter autoridade sobre o seu filho e sobre a sua filha.
Antes que venha a notícia, morreu afogado, morreu atropelado, morreu com a faca no pescoço, morreu estuprado, foi violentado. Existem regras e nós temos a chave para solucionar todos os problemas. Mas acontece que você precisa ler a palavra de Deus. As pessoas vivem mais na internet, vão almoçar, é um garfo de colher, é um garfo de comida na boca e 4 dedos digitando o celular. Eles vão tomar banho, levam para dentro do banheiro o celular. É um olho no celular e a água caindo da sua cabeça. Vão fazer amor em casa com o marido, levam o celular para a cama. O celular é mais importante do que o sexo, o celular é mais importante do que o banho, o celular é mais importante do que a comida, o celular é mais importante do que o conselho do seu pai e da sua mãe. Tem filhos que vai conversar com o pai, porque o pai está lhe chamando ele para as diretrizes do conselho, e ele simplesmente está só ouvindo, mas os seus dedos e o seu olhar está no celular. E Jesus nos manda esse recado. Eu, quando falo Jesus nos manda esse recado, não tem nada a ver com o que Jesus falou comigo. Isso aí, quem faz isso é pessoas hipócritas. Pessoas que querem se santificar diante de uma internet ou diante das pessoas. Jesus não manda ninguém falar nada. Quando você lê a Bíblia, o recado vem porque você leu a Bíblia. Quando você fala para alguém que Jesus lhe ama, é porque você orou e você se encheu do poder e da graça de Deus. Esse negócio que Jesus disse, Jesus falou, Jesus revelou, isso muitas vezes é mentira. Eu digo muitas vezes porque assim como existem pessoas de fé, existem pessoas se fantasiando na fé. Não existe dentro de uma casa nem autoridade, nem minoria. Todos têm que estar constituídos pela graça de Deus. Ainda essa semana passada, conversando com uma pessoa, ela diz: olha, Eduardo, eu gostei muito de conversar com você, mas eu queria que você me desse um conselho. É tão bom isso, né? O que é que eu tenho que fazer para colocar dentro da cabeça dos meus filhos que a vida não é só farra, não é só sexo, não é só passeio, não é só praia, não é só carnaval? Só tem uma saída, meu amigo. Busque a Deus enquanto se pode achar. Se você buscar a Deus, se você orar a Deus, se você ler a Bíblia, Deus vai começar a fazer uma grande obra na sua casa. É preciso crer nisso, meu amigo. É preciso, a Bíblia diz que é muito claro quando a pessoa aceita a palavra, que é muito explícita. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então depende de você pai, depende de você mãe, depende de você avô, depende de você avó. Independente das pessoas não acreditarem, porque dentro de casa, dentro da sua casa, tem mais incrédulo do que lá fora. De primeiro, quando um pai e uma mãe ia pegar a Bíblia, os filhos todos sentavam ao redor e dizia: mãe, pai, lê alto, lê em voz alta que eu quero ouvir também. Isso era há muitos anos atrás. Hoje o pai está falando de Deus, os filhos estão com o ouvido no fone. Oh, perdão, me desculpe a ignorância. Eles estão com fone de ouvido. Mas não porque eles estão ouvindo música, não, porque eles não querem ouvir o que o pai está falando. De primeiro, quando se falava de Deus, as pessoas sentavam ao redor e ficavam satisfeitas, engolindo aquelas palavras. Hoje, não. Quando a mãe vai orar, os filhos desaparecem. Quando o pai vai orar, os filhos desaparecem. Quando o pai e a mãe chamam os filhos para dar conselho, eles se debandam. É por isso
É por isso que o mundo está desta forma. É por isso que todos os dias estão matando homens, mulheres, crianças, estão violentando. É por isso que o mundo está cada dia mais pior. Mas pelo menos, eu vos digo em nome de Jesus, faça a diferença. Faça a diferença. Não seja melhor, mas seja diferente. Pelo menos dentro da sua casa, coloque a sua casa em ordem. Coloque os teus filhos na presença de Deus. Chame os seus netos, os seus filhos. Ore por eles. É muito difícil uma pessoa dentro de casa conseguir comover alguém da família. Porque não dão valor. Só vão dar valor. Eu parei aqui um minuto para você pensar. Só vão dar valor para o pai e para a mãe, os filhos. Só vão dar valor para o avô e para a avó, os netos. Só vão dar valor o marido, a mulher ao marido, quando uma desgraça acontecer na sua vida. Só vão dar valor quando um filho for violentado. Só vão dar valor quando o marido morrer, quando a mãe morrer, quando o avô falir e falecer. Aí vão se lamentar. Este é o recado de Eduardo de Almeida. Este homem velho, feio, mas muito feliz e muito abençoado. Esse recado é para a minha família também, não é só para a sua, é para os meus filhos, para os meus netos, para os meus irmãos. Esse recado é para você. E eu desejo a você muita paz, muita alegria, muita felicidade. E todos os dias, pelo menos 2 pessoas me visualizam. Oh, graças a Deus. Já tive de 100 e poucas visualizações, até 40, 50, 30, 20, 15, 10, 2. Tá vendo? Mas mesmo assim sou feliz, porque não faço da internet um meio de vida. Eu faço da internet um canal de bênçãos, de conselhos e de raciocínio. Que Deus vos abençoe. Um beijo, um abraço no programa Pelos Caminhos da Vida.